Warren, o autor, ele pensou muito, ele foi muito instruído por Deus para criar esse livro, né? Foi uma autoria de fato abençoada, já tem algumas edições. A edição que eu estou aqui é a edição expandida, mas tem uma edição aí no link que eu coloquei para vocês, se quiserem fazer o download para estudar comigo, tá, gente? Ontem eu iniciei. Boa noite, gente. Ontem eu iniciei, né, a postagem no YouTube. Só que eu pensei em ter gravado no horário certo, eu iniciei a live e ela não tinha gravado. Tive que iniciar a gravar tudo novamente. E aí eu decidi gravar aqui no Facebook e depois postar no YouTube, se der também postar no Instagram, se o tamanho da live não ficar muito grande. Então, como combinado, o meu desafio com vocês é fazer o quadro A Hora do Pão, que é esse quadro que eu estou iniciando, né? Nós estamos no quarto dia de estudo, tivemos uma pausa aí por alguns probleminhas técnicos, mas eu creio que a partir de hoje nós vamos iniciar, né, constantemente, todos os dias. Quem quiser participar desse desafio comigo, seja bem-vindo, tá? Essa live a gente vai falar sobre o livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósitos, Para que eu estou na Terra, é o tema do livro, né? A edição que eu estou é a edição expandida. Tem aí embaixo, tá na descrição, em cima, não sei, um link para um download de uma das edições desse livro. É uma edição um pouco mais antiga, mas o propósito é o mesmo, tá? A mensagem que tem em cada capítulo é a mesma. Esse livro é indicado a fazer um capítulo por dia, tá, gente? Nos dias de hoje a gente está muito perdido na nossa vida, o que a gente quer fazer, o que de fato é importante, interessante a gente estar fazendo, né? Qual é o meu propósito, qual é o meu dom, para que eu estou aqui. E aí a minha amiga me deu esse livro, eu pensei em estar compartilhando com vocês da mesma forma que eu fui abençoada. Ele não é muito caro, se você quiser abençoar alguém, compartilhe esse link do livro aí com alguém, ou até mesmo compre e deixe presente. Se for uma pessoa que não for muito antenada com tecnologia, que não vai ter muito tempo para aproveitar, dê de presente. Nós estamos aí na quarentena, um tempo especial para a gente poder estar buscando o nosso Deus e louvando Ele com toda a honra e toda a glória, que tudo isso é apenas para Ele, por Ele, né? O tema de hoje é criado para ser eterno. Deus tem cultivado a eternidade no coração humano. Eclesiástico 3, versículo 11. Importante falar, gente, que esse livro ele é totalmente recitado na Bíblia, tá? Tem cada versículo, cada coisa que o autor fala, ele é muito pensado na Bíblia. E aí eu convido vocês aí a estar discutindo comigo, vou fazer algumas pausas no decorrer da leitura do capítulo, né? E falar expor o meu pensamento, ou alguma vivência mesmo que eu mesma tive. E aí fique à vontade também, se você estiver online e se você estiver vendo essa live, fique à vontade para fazer o mesmo juntamente comigo aí pelos comentários. Deus certamente não teria criado um ser como o homem para que este existisse somente por um dia. Não, não. O homem foi feito para a imortalidade. Abraham Lincoln. Eu concordo com ele. Esta vida não é tudo o que temos. A vida é apenas um ensaio geral, antes da verdadeira produção. Você passará muito mais tempo do outro lado, na eternidade. Este mundo é um lugar de preparação, a pré-escola, um exame prático para a vida na eternidade. É o treinamento coletivo que ocorre antes do jogo, a volta do aquecimento antes do início da corrida. Esta vida é uma preparação para a próxima. Você viverá no máximo 100 anos, mas existirá para sempre na eternidade. Seu tempo aqui é, como disse Thomas Brown, apenas um parênteses na eternidade. Você foi feito para ser eterno. A Bíblia diz: Deus tem cultivado a eternidade no coração humano. Você tem um instinto inato que anseia pela imortalidade. Isso ocorre porque Deus o destinou, segundo a sua imagem, para viver eternamente. Embora saibamos que com o tempo todos morremos, a morte parece sempre anormal e injusta. A razão de sentirmos que deveríamos viver para sempre é que Deus condicionou nossa mente com esse desejo. Um dia, nosso coração irá parar de bater. Então será o fim do nosso corpo e do nosso tempo no mundo. Mas não será o fim. O corpo terreno
é apenas uma residência temporária do espírito. A Bíblia chama nosso corpo terreno de temporária habitação, mas refere-se ao nosso futuro corpo como a casa. A Bíblia diz: de fato, nós sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. E essa casa não foi feita por mãos humanas. Foi Deus quem a fez, e ela durará para sempre. Segundo Coríntios 5, versículo 1. Se a vida aqui oferecesse muitas opções, a eternidade nos concede apenas duas: céu ou inferno. Seu relacionamento com Deus aqui determinará seu relacionamento com Ele na eternidade. Se aprender a amar a Jesus, o Filho de Deus, e a confiar nele, você será convidado a passar a eternidade com ele. Entretanto, se desprezar o amor, o perdão e a salvação que ele oferece, você passará a eternidade separado de Deus. C.S. Lewis disse: existem apenas dois tipos de pessoas: as que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas que Deus diz, seja feita a tua vontade. Tragicamente, muitos terão de suportar a eternidade sem Deus, pois escolheram viver sem Ele neste mundo. Quando você compreender plenamente que na vida há muito mais que apenas o que aqui agora perceber a vida e apenas uma preparação para a eternidade, começará a viver de forma diferente. Passará a viver à luz da eternidade e a lidar com cada relacionamento. De novo, quando você compreender plenamente que na vida há muito mais que apenas o aqui e o agora, e perceber que a vida é apenas uma preparação para a eternidade, começará a viver de forma diferente, passará a viver à luz da eternidade e a lidar com cada relacionamento. Tarefas ou circunstâncias de uma perspectiva nova. Subitamente, muitas atividades, metas e até mesmo problemas que pareciam importantes vão se tornar banais, insignificantes, indignos de sua atenção. Quanto mais próximo você viver de Deus, mais as outras coisas vão lhe parecer insignificantes. E aí nós temos uma frase aqui que resume essa página, né? Esta vida é uma preparação para a próxima. Na verdade, eu acredito que ela resuma o capítulo inteiro, né? À luz da eternidade, os valores mudam. Você utiliza mais sabiamente o dinheiro e o tempo e passa a dar maior valor à sua personalidade e aos seus relacionamentos, em vez de valorizar fama, riqueza, realizações ou mesmo prazeres. As prioridades são reordenadas. Manter-se em dia com as tendências modismo e valores populares já não é tão importante. Paulo disse: antigamente eu pensava que todas essas coisas eram muito importantes, mas agora as considero sem valor algum, por causa do que Cristo fez. Filipenses 3, versículo 7. Se todo o seu tempo aqui fosse para ser dedicado unicamente a esta vida, eu sugeriria que começasse a viver agora mesmo. Você poderia deixar de ser bom ou ético e não teria de se preocupar com as consequências de suas ações. Poderia dedicar-se a uma existência inteiramente egocêntrica, pois seus atos não seriam implicações de longo prazo. Mas, e isto faz toda a diferença, a morte não é o fim. Ela é tão somente a transição para a eternidade. Por isso, existem consequências eternas para tudo o que você faz aqui. Cada ato de nossa vida faz soar um acorde na eternidade. O aspecto mais prejudicial da vida contemporânea é o raciocínio do curto prazo. Para tirar o máximo da vida, você deve ter sempre uma mente a visão da eternidade e no coração o valor que ela representa. Há muito mais na vida que apenas o aqui e o agora. O que vemos hoje é apenas a ponta do iceberg. A eternidade é tudo que você não vê sob a superfície. Como será a eternidade com Deus? Francamente, nosso cérebro não é capaz de compreender a maravilha e a grandiosidade do céu. Seria como explicar a internet para uma formiga.
é inútil. Não foram inventadas palavras que possam expressar a experiência da eternidade. A Bíblia diz: este é o significado das Escrituras que dizem que nenhum mero homem jamais viu, ouviu, nem mesmo indagou que coisas maravilhosas Deus preparou para aqueles que amam ao Senhor. 1 Coríntios 2, versículo 9. Entretanto, Deus nos dá vislumbres da eternidade em sua palavra. Sabemos que neste exato momento, Deus está preparando um lar eterno para nós. No céu, seremos reunidos com os fiéis amados, libertos de toda dor e sofrimento, recompensados por nossa fidelidade neste mundo e designados para um trabalho que apreciaremos realizar. Não ficaremos recostados nas nuvens, com auréolas tocando harpa. Desfrutaremos da contínua companhia de Deus e Ele se deleitará conosco para todo sempre. Um dia Jesus dirá: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Mateus 25, 34. C.S. Lewis expressa o conceito de eternidade na última página de As Crônicas de Nárnia, uma série de histórias infantis que formam uma coletânea. Eu acho que muitos de nós já assistiu algum filme desses, pelo menos naquele quadro da Globo, Sessão da Tarde, né, que uma das TVs que a gente mais ouve falar, e algumas vezes acredito que na Record também, e em mídias mesmo, de stream, de vídeos, né, a gente viu esses filmes, As Crônicas de Nárnia. E a frase e a mensagem é essa: para nós, este é o fim de todas as histórias. Para eles, porém, este foi apenas o começo da verdadeira história. Toda a vida deles neste mundo e todas as suas aventuras haviam sido apenas a capa e a primeira página do livro. Agora, finalmente, estavam começando o capítulo 1 da grande história que ninguém na Terra jamais leu. A história que continua eternamente e na qual cada capítulo é muito melhor do que o anterior. Deus tem um propósito para a sua vida na Terra, mas que não termina aqui. O plano envolve muito mais que as poucas décadas que você passará neste planeta. É mais que a oportunidade de toda uma vida. Deus lhe oferece uma oportunidade para além de toda uma vida. A Bíblia diz: o que o Senhor planeja durou para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. Salmo 33, versículo 11. Chama bastante atenção. O que o Senhor planeja dura para sempre, e as suas decisões permanecem eternamente. O único momento em que as pessoas pensam a respeito da eternidade é nos enterros. E mesmo nessa ocasião, são pensamentos frequentemente carregados de sentimento e de sentimentalismo superficiais, baseados na ignorância. Você pode achar que é mórbido pensar na morte, mas na verdade não é saudável viver negando-a como se ela não fosse inevitável. Somente um tolo passaria pela vida despreparado para o que todos sabemos que acabará acontecendo. Você deve pensar mais a respeito da eternidade, não menos. Assim como os 9 meses que você passou no útero de sua mãe não tinham um fim em si, mas consistiam numa preparação para a vida, também a vida é uma preparação para o que vem a seguir. Se você mantém um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo, não é preciso temer a morte. Ela é a porta para a eternidade. Será o último momento do seu tempo neste mundo, mas não será o fim. Em vez de ser o fim da sua vida, será o nascimento da vida eterna. A Bíblia diz: este mundo não é nossa pátria. Nós estamos aguardando a nossa pátria eterna nos céus. Hebreus 13, 14. Em comparação com a eternidade, nosso tempo aqui não passa de um piscar de olhos, mas as consequências durarão para sempre. As obras dessa vida definem o destino da que está por vir. Devemos compreender que a cada instante que gastamos neste corpo terreno é tempo gasto longe do nosso lar eterno, no céu com Jesus. 2 Coríntios 5, versículo 6.
Há alguns anos, uma frase popular encorajava as pessoas a viver cada dia como o primeiro dia do resto da sua vida. Na verdade, seria mais sábio viver cada dia como se fosse o último. Matthew Henry, em seu Commentary on the Whole Bible, comentário de toda a Bíblia, gente, que meu inglês é horrível, diz: é necessário que os assuntos de cada dia seja preparar-se para o nosso último dia. Bem, no final do livro aqui tem tem uma pergunta, né? Sempre tem pensamento sobre o meu propósito de vida, que é o pensamento, um tema para reflexão, o versículo para memorizar e a pergunta para meditar. O pensamento há muito mais na vida do que apenas o aqui e o agora. E o versículo para memorizar é: este mundo está desaparecendo juntamente com tudo o que nele almeja. Mas, se você faz a vontade de Deus, viverá para sempre. 1 João, capítulo 2, versículo 17. Pergunta para meditar. Já que fui feito para ser eterno, qual é a única coisa que hoje devo parar de fazer e qual é a única coisa que devo começar a fazer? Bem, né? Já que eu fui feito para ser eterna, qual é a única coisa que hoje eu devo parar de fazer e qual é a única coisa que eu devo começar a fazer? Me deixou pensativa. A única coisa que eu devo deixar de fazer, eu acho que é de desagradar a Deus. Pronto, deixar de desagradar a Deus. E a única coisa que eu devo começar a fazer. Não, na verdade, gente, olhando mesmo o que a gente leu aqui no livro, não é isso não. Eu acho que a única coisa que a gente deve deixar de fazer e, em contrapartida, começar a fazer é deixar de evitar o pensamento na morte, né? Porque se você pensa na morte dessa carne aqui, você pensa, te traz a pensar na próxima vida, né? Na vida eterna, na continuação dessa vida, entendeu? Então eu acho que é isso. A gente deve parar de evitar comentar na morte, falar de morte, né? E passar a pensar nela, incluir esses pensamentos. Resumidamente, é o que eles falam aqui no livro, no capítulo inteiro, praticamente, né? A gente tem que deixar de viver o hoje como se fosse o primeiro dia da nossa vida e vivê-lo como se fosse de fato o último. Por quê? Porque se para continuar, né, na vida eterna, para passar desse estágio para o outro, o principal, como que eu vou dizer, a principal instrução é que você ame a Deus de todo o coração, com todas as suas forças, de toda a tua alma, né? Você deve, de fato, sim, fazer a vontade de Deus, né? Eu acho que é o principal mesmo, é você estar fazendo a vontade de Deus para você ir dessa vida para outra, para você acompanhar, né, Jesus Cristo lá naquele paraíso que ele preparou para gente. E eu acho que resumindo, tem umas coisas aqui que foram ditas, né, muito lindas, é que desde o início, antes de tudo, o paraíso já estava preparado para gente. Olha só, as frases que de fato resumem um livro, ó. Primeira a frase que me chamou a atenção é: Deus tem cultivado a eternidade no coração humano. Desde o início, ele fez o paraíso, já estava esperando por nós, estava tudo esperando por nós, a vida eterna já está. Nós fomos criados para ser eternos, nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus. Deus é eterno, Deus é o início e o fim. Nós somos imagem e semelhança de Deus, então nós somos criados para sermos eternos. O que nos fez ter que passar por essa transição foi o pecado, né? O salário do pecado é a morte. É bíblico também, a gente sabe que é verdade, né? E por isso nós nos sentimos tão tristes quando a gente perde um ente querido,
quando um ente querido faz a passagem. Primeiro aqui, a gente não sabe se a gente de fato vai encontrá-la, a gente pensa que sim. Eu quero pensar que eu vou encontrar minha avó, meu avô, meu pai, todas as pessoas, entes queridos que eu perdi. Mas nem sempre, mas isso não é uma certeza. A gente não sabe se eles foram salvos, né? Eu não sei se eles foram salvos, eu não sei se eu serei salvo. Eu estou buscando pela salvação e eu sei que no momento eu sou salvo. Mas até isso terminar, até essa minha passagem aqui terminar, eu não sei se eu serei, né? Só Deus sabe do meu futuro. Ele não me pertence. Outra coisa que ele fala é que essa vida não é tudo que temos, de fato, né? E a gente se preocupa com muitas coisas terrenas, com coisas do momento. Uma coisa muito importante que ele fala aqui, que chega mais, foi até falado por Paulo, que antes ele se preocupava com as coisas, né? Antigamente eu pensava que todas essas coisas eram muito importantes, mas agora eu considero sem valor algum por causa do que Cristo fez. E eu tiro isso para mim também. Antigamente eu acho que a maturidade nos traz essa ideia. Antigamente eu pensava também que tinham coisas que eram muito importantes para mim. E a gente ainda pensa, ser bem-sucedido no emprego, às vezes a gente fica numa competição constante por ser o melhor, por ser o primeiro, por chamar a atenção, quando na verdade não é. O importante de fato é fazer a vontade de Deus. É você ajudar aquele teu irmão que está necessitado. E principalmente, gente, tá? Eu acredito que fazer o bem, de fato, é aquela palavra, aquela frase, fazer o bem sem olhar a quem, né? E principalmente sem que ninguém saiba. Porque se eu faço bem e posto no Facebook, no Instagram, que a gente poste sim, mas que poste para que movimente, para que a gente crie uma onda de boas ações. Nós estamos aí com a campanha, né, para que a gente possa ajudar, né, a Corrente do Bem, com Rosilane e com alguns amigos dela, né, na Corrente do Bem. A gente posta as fotos, não é para mostrar, olha, estou ajudando. Aquelas doações não são das nossas mãos, são de muitas pessoas. É a união, para mostrar que a união faz a força. São muitas pessoas trabalhando em prol, né, de ajudar quem mais precisa, quem não tem. Então eu acredito que é isso. É para a gente passar dessa vida para outra, a gente ter uma certeza da eternidade, porque a gente não merece, nós somos pecadores. Deus nos dá por graça, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós somos salvos, pela cruz que nós somos salvos, e Deus nos dá a eternidade porque Ele nos ama, pela graça divina, não por merecimento. Nem que eu faça todas as bondades do mundo, eu mereceria a eternidade. Porque eu sou pecadora por natureza, você é pecador por natureza. Então a gente faz isso, nós somos salvos pela bondade e pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, pela bondade e pela graça de Deus. E nós devemos fazer a bondade sim, amar o nosso irmão, fazer o bem sem olhar a quem. E outra, eu acredito, eu estava falando ontem com Jéssica, que Jéssica foi a convidada, estava aqui, almoçou comigo, foi a convidada da live de ontem, que o importante é a gente fazer o bem sem intenção de ser, como que eu falo? De ser recompensado. Às vezes a pessoa faz o bem pensando em ser recompensado. Eu vou ajudar aquele irmão ali porque Deus vai se agradar. Não, eu vou ajudá-lo porque eu amo meu irmão. Eu vou ajudá-lo porque eu sei o quanto é não ter um pão. Eu sei o quanto é não poder não ter o que vestir. Eu sei o quanto é não ter um dinheiro para procurar um emprego, para um dinheiro de passagem para procurar um emprego. Eu vou ajudá-lo porque o meu coração quer, porque eu sou boa, porque eu estou me tornando boa pela presença de Jesus Cristo e do Espírito Santo na minha vida, né? Tem uma frase de São Paulo, né? Do apóstolo Paulo, né? Conhecido na Igreja Católica como São Paulo, que diz assim: não sou mais eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. E eu oro todo dia para que isso se faça realidade na minha vida. Eu quero que Cristo viva em mim, que Cristo seja visto no meu rosto, que Ele seja visto nas minhas ações, que alguém me ver como mulher, como esposa, que vejam a mulher que Cristo quis que eu fosse. Entendeu? O que Cristo quer que eu seja. Eu quero que quando a pessoa me veja como filha, que veja a filha que Cristo quer que eu seja. Aquela filha que honra os seus pais, aquela filha que não os desaponta, que faz o máximo para os ajudar. Mesmo quando daqui a um tempo que eu sei que vai faltar lucidez, né? Espero a Deus que não chegue
que minha mãe passe dessa vida para outra totalmente lúcida, mas eu acredito nisso. Eu acredito que a gente tem que ser aquela pessoa, a gente tem que fazer pelas pessoas por amor, por vontade própria, e não em troca de uma recompensa. Porque Deus nos ama por recompensa. O que eu posso retribuir ao meu Senhor por o que Ele fez e por que Ele faz em meu favor? O que eu posso retribuir a Deus por que Ele faz por mim? Eu estava brincando com minha amiga esses dias, que ela falou assim, mas eu só vou na igreja, eu vou na igreja de vez em quando. Aí eu falei assim, você ora? Eu falei assim, eu tenho certeza que você não ora. Não sei por quê, eu conheço a vivência da minha amiga, então eu falei assim, eu tenho certeza que você não ora. Porque eu conheço, então eu tenho autoridade para dizer isso. Não tô falando para você julgar o seu irmão, não. Mas eu conheço. Aí eu falei assim, fala a verdade para mim se você ora. Ela, não oro. Eu falei assim, tá. E por que você não pede a Deus, você não agradece a Deus? Ela, assim, porque Deus já sabe tudo o que eu preciso. De fato, gente, Deus já sabe tudo o que você precisa. Mas Deus gosta de ver que nós, pequeninos filhos, que nós reconhecemos nossas necessidades. Deus gosta de ouvir a gente pedindo, tal um filho pede ao pai, pede a uma mãe. Porque Deus é nosso pai. E Ele nos ama de uma forma tão superior ao que nossos pais terrenos nos amam, que não dá para mensurar. Entendeu? E aí eu falei isso com minha amiga. Você não gosta, né? Você não ora. Você não agradece, você não louva a Deus. De vez em quando eu agradeço naquele momento. Eu falei assim, pois é, esse é o seu problema. Rose, mas é porque eu não queria. Eu não quero ser como um monte de gente hipócrita aí, que só procura Deus na hora que está necessitado. Eu falei assim, mas eu não procuro a Deus quando estou necessitada apenas. Eu louvo a Deus quando estou alegre, eu louvo a Deus quando estou feliz. E eu agradeço a Deus por tudo, pela minha vida, né? E pelo menos é o que eu tento fazer. E eu acho que nós, como os cristãos, como os filhos de Deus, nós devemos fazer isso, né? Nós devemos agradecer a Deus a todo momento, nós devemos louvar a Deus na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, em todo momento, porque Deus ele está aí para nos ajudar. E nós que deu, e Jesus Cristo, né, que veio ao mundo como filho de Deus, ele mostrou, ele deu a maior prova para gente, né? Oi, Priscila, que bom que você está aqui comigo. Compartilha aí da sua ideia também, da sua, como eu falo, da sua opinião sobre esse tema tão importante, né? Como eu estava falando, Jesus Cristo veio aqui ao mundo, né, para mostrar que não é como a gente pensa. Nós não devemos ser servidos, nós devemos servir. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Ou seja, quem quiser ser reconhecido por Deus, quem quiser ter o favor de Deus, que seja aquele que serve, não que seja aquele que é servido. Eu dou graças a Deus quando eu posso servir alguém, quando eu posso ajudar alguém há pouco tempo. Eu vou compartilhar hoje, né, no meu Facebook, para poder estar compartilhado mais cedo, eu vou convidar você também a compartilhar. Compartilhe. Quem precisa de ajuda, quem precisa de um favor, você aí que é mais saudável. Você já foi no supermercado fazer uma compra para o senhor ou para a senhora que está em risco? Você já foi? Você já ofereceu a sua ajuda para pagar uma conta? Para ir na casa lotérica? Para ir numa farmácia? São coisas simples assim. E eu digo, até eu mesma estou tão preocupada com política que as coisas básicas eu esqueci por algum tempo. E, gente, eu volto a falar, né? Eu não tenho muito conhecimento, não. Eu tenho pouco que Deus me deu e pouco que a vida me trouxe com os meus quase 30 anos de vida, né? Que eu apanhei muito, eu sei que ainda vou apanhar. Mas uma coisa que eu tenho certeza, tá? A família é a instituição amada por Deus. Foi ela a instituição que Deus instituiu aqui neste mundo, nessa terra. A família agrada a Deus. A união da família agrada a Deus. E é a família que Satanás quer derrotar. É a família que Satanás quer derrubar. E por onde é que Satanás derruba a família? Não é mais, gente, só pela traição. Não é mais só pela traição. Não é mais apenas pela fofoca, não é mais apenas pela inveja, por tantos pecados conhecidos aí, né, que eu tenho muito conhecimento da Igreja Católica, conhecidos como pecados capitais e tantos outros. Não é pela gula, não é apenas por aí que Satanás quer derrubar a gente. Não é por aí que ele vai derrubar a família, não é só por aí também, mas não é só por aí. Satanás tem um trunfo muito grande na mão dele agora. É o tempo, gente, é o tempo. Porque ele vê que a gente está se dedicando, a gente está começando a buscar a Deus, e aí por onde que ele vai atacar, né?
Se ele te ataca na sua condição financeira, você volta, você dobra o seu joelho e vai orar a Deus e Deus te responde, Deus te retribui. Se ele te ataca na sua saúde, você ora a Deus e Deus te retribui. Onde é que ele está atacando? No tempo. É aquele tempo que a gente fica, eu mesmo fiquei muito tempo aí nas redes sociais, compartilhando. A gente vai falar com uma pessoa. Esses dias eu fui mandar uma mensagem para uma amiga minha. Quando eu vi, eu passei mais de meia hora no computador e a mensagem para ela eu não mandei. Eu ia mandar uma mensagem perguntando como é que ela estava, se a família estava bem, se eles foram acometidos por esse vírus, se eles estavam precisando de ajuda. Mas não, eu fiquei meia hora no computador compartilhando jogo, compartilhando aquilo, compartilhando isso. Eu falo por mim, eu não posso tirar a pedra em alguém e não reconhecer o meu erro, né? Não adianta eu tirar o cisco do olho do meu irmão se tem uma trave tampando toda a minha visão. Isso é bíblico, isso é de fato, é verdadeiro, entende? O tempo, uma vez perdido, não volta atrás. Tem aquele ditado que noite perdida não se recupera. É de fato, porque uma noite de sono perdida, você perdeu aquela hora, já passou, aquele tempo já passou, você não tem como voltar atrás. Então, o tempo que você perde aí nas suas redes sociais, não tô falando que não é saudável se socializar, gente, mas tudo com limite. Vovó falava uma coisa antes de partir, né, que Deus a tenha, que tudo demais sobra. Água é vida, né, gente? Agora pega 2 litros de água e toma de uma vez só para você ver se você não vai passar mal, né? Verdura, legumes, frutas é vida. Agora come 1 quilo de uma vez só para você ver se não vai passar mal. Tudo demais sobra. As redes sociais é a mesma coisa. Usa o necessário só para você ficar antenado, para você ter uma notícia, para você conversar com seus amigos, para você compartilhar a palavra de Deus. Por que você não usa para você perguntar como fulano tá? Usa tudo da forma correta. Eu vi que quando estava na depressão, eu perdia muito tempo. A única coisa que eu conseguia fazer é ficar dentro do meu quarto, como eu já contei no primeiro vídeo dessa série, é ficar dentro do meu quarto trancada igual uma morcega, literalmente como uma morcega, com tudo fechado, com as luzes apagadas. E o máximo que eu fazia era acordar, assistir Netflix e dormir, porque eu não tinha mais ânimo para nada. Olha o que acontece, gente. Rouba o nosso tempo, rouba o nosso ânimo. Cuidado, porque o tempo perdido não volta atrás, tá? Eu tô convidando vocês, ontem eu convidei, mas o vídeo, como eu falei com vocês, não foi pro ar na hora correta. Eu gravei aí cerca de 20 minutos, pensando que ele estava sendo transmitido ao vivo, mas não estava. Tive que retomar o vídeo e gravei ele posteriormente. E eu convido vocês aí para... Eu tô tendo muita dificuldade em gravar essas lives, gente. Não é por falta de vontade, é problema técnico. E eu acredito que meu Deus é maior. Tem alguma coisa que está impedindo. O primeiro dia que eu gravei essa live, eu postei ela no Facebook. Uma amiga me ligou, muito agradecida, porque ela pensava que ela era a única que estava passando por aqueles problemas que eu passei, né? E aí foi a confirmação. Eu pedi a Deus para me dar confirmação se eu continuasse com isso ou não. Eu estava muito entristecida porque enquanto eu estava gravando a live, não aparecia ninguém. Às vezes alguém olhava, dava uma curtidinha e sumia. Alguém olhava e sumia, olhava e sumia. Aí eu, meu Deus, por que você mandou fazer isso, compartilhar esse livro, se as pessoas não querem saber, as pessoas não querem ouvir, me dá uma confirmação se é ou não para continuar. E aí no outro dia eu fiquei cerca de 1, 2 horas falando com essa minha amiga, tá? Então eu sou muito grata a Deus por ele estar me dando essa oportunidade. O propósito que eu tenho para vocês agora, porque eu marquei para vocês para fazer meio-dia. Meio-dia não tá dando certo, que é o meu horário de almoço. Mas tem dia que a gente fica um pouco mais de tempo, tem dia que eu tenho que voltar do horário de almoço um pouco mais cedo por alguma demanda, tem dia que eu tenho uma demanda particular que não dá. Então eu vou fazer um propósito com você. Todo dia, por enquanto nós estamos fazendo esse estudo desse livro, tá? Uma vida de propósitos. Todo dia, às 3 horas da manhã, nós temos um encontro aqui marcado no Facebook. Posteriormente, esse vídeo vai ser postado também no YouTube, para que vocês possam ver. No Instagram, esse já não vai poder ser postado, porque ele tem 34 minutos, então ele ficou um pouco longo demais, a não ser que eu consiga dividi-lo para postar. Mas então, diariamente, às 3 horas da manhã, seu compromisso comigo, para a gente orar pelo nosso país, orar pelas nossas famílias e fazer o nosso estudo. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento nós te agradecemos, Senhor,
pelo dom da nossa vida, meu Deus. Agradecemos por nós estarmos nas nossas casas saudáveis, Senhor, e protegidos do perigo. E pedimos, Senhor, que estenda essa proteção a todo o nosso universo, a todas aquelas pessoas que estão tristes por ter perdido seus entes queridos, e a todas aquelas que se encontram no momento enfermas, meu Deus, ou até mesmo internadas, Senhor. Eu peço, meu Pai, que o Senhor estenda essa proteção àquelas famílias que encontram-se, meu Deus, em contenda, em briga, meu Deus. Eu peço, Senhor, que o Senhor estenda para aquela esposa que está muito triste, Senhor, que não consegue enxergar mais saída para o seu casamento, para aquele esposo, meu Deus, que também está triste, não consegue mais enxergar saída para o seu casamento, meu Deus. Derruba, Senhor, derruba todos esses nós no chão, desata, Senhor, esses nós. Derruba, Senhor, e pisa na cabeça de Satanás para mostrar que o Senhor é mais forte, porque nós sabemos que o Senhor é mais forte, Senhor. Eu peço, meu Deus, pelas crianças, Senhor, para que elas possam crescer com sabedoria, em estatura e também em servir a Ti, meu Deus. Senhor, eu também lhe peço por aqueles que estão aprisionados. Visita, Senhor, os presídios e move o Teu Espírito Santo no coração daqueles que precisam de Ti, Senhor. Converte-o, Senhor, ao verdadeiro Deus, ao Pai eterno, ao Pai amado, Criador de todas as coisas, dono do ouro e da prata, meu Deus, aquele único que pode nos dar um propósito de vida, o dono de nossa existência, a razão da nossa existência, meu Deus. Oh, Pai querido, eu peço, Senhor, que o Senhor conforte cada ser que está neste momento passando por dificuldades financeiras, Senhor, para poder estar mantendo as suas famílias, as suas crianças, meu Pai. Eu peço, Senhor, que o Senhor mande Teu Espírito Santo para poder estar iluminando a mente dos nossos governadores, dos nossos prefeitos, do nosso presidente, administrando esse país, meu Pai, assim como também administrando o mundo. Nós sabemos, meu Deus, que era sim necessário uma grande mobilização para que o teu povo te reconhecesse, para que o povo pudesse dizer, para que todas as terras pudessem proclamar que tu és o Senhor, que tu és o Rei, que só tu podes, meu Pai. Hoje não adianta ter riqueza, não adianta ter posse, não adianta ter conhecimento, que tudo está caindo por terra. E o Senhor está mostrando, meu Deus, que nem o maior neste mundo pode se manter de pé diante da tua presença sem que o Senhor queira, meu Deus. Eu peço, meu Pai, que o Senhor possa estar derrubando esse vírus, lavando esse planeta dessa praga, meu Pai, e restaurando a nossa saúde, restaurando a nossa economia, meu Deus. E eu também te peço que aqueles que agora estão contritos e ajoelhados diante da tua presença, diante da tua magnitude, permaneçam, Senhor, nos teus caminhos, permaneçam trilhando a tua vontade, permaneçam te seguindo, Pai, porque breve o Senhor vai vir para buscar a tua igreja e nós queremos fazer parte dessa igreja. Nós formamos essa igreja, Senhor, e aqui nós permaneceremos unidos, Senhor, perante a Ti. Nós permaneceremos aqui contritos, ó Pai, de joelhos, agradecendo e bendizendo o Teu santo nome, Deus, porque Tu és o Deus, porque Tu és o Rei, Tu és o Pai Altíssimo, Deus. Tu és aquele onde toda a honra é proclamada, todo joelho se dobra a ti, Senhor, em todos os cantos do universo, todas as línguas, todas as terras proclamam o teu nome, todas as línguas proclamam a tua glória, meu Deus. Obrigada, Senhor, pelo dom da vida. Obrigada por este momento em que nós podemos estar aqui compartilhando a tua palavra neste estudo. E eu te peço, meu Pai, que o Senhor possa mover, possa visitar cada pessoa que está vendo essa live, cada pessoa que ainda vai assistir esse vídeo posteriormente. Que o Senhor possa mover e desatar todos os nós, Senhor. Que o Senhor possa ouvir as boas orações dessas pessoas, meu Pai, e possa cumprir, Senhor, com as suas promessas sobre a vida dela. Amém, meu Pai. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Obrigada, gente, pela participação, por estarem aqui comigo. Quem ainda vai ver esse vídeo, eu agradeço muito a vocês. E nós temos um encontro marcado para as 3 horas da manhã de amanhã, tá? Uma feliz Páscoa para quem eu não vi. Infelizmente não vou ver muitos por conta dessa quarentena, mas desde já eu já adianto uma feliz Páscoa e que vocês possam, de fato,
agradecer e bendizer e glorificar o real motivo dessa Páscoa, que é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Amanhã é dia de festa, porque a gente revive, né, aquele dia em que Jesus Cristo ressuscitou e triunfou sobre a morte para mostrar que o pecado estava vencido e ele fez isso por nós. Amém. Aleluia. Boa noite, gente. Até mais.